Em pouco tempo minha mãe era muito conhecida com esses artistas, que pouco pequeno eu já fazia show com eles. Então o Martinho da Vila, mas Ângela Maria procurava e dava fortuna para minha mãe, devido a um trabalho. Minha mãe foi uma macumbeira rica, foi uma macumbeira não pobre. Minha mãe tinha vários empregados, tinha 2 carros, nós tínhamos chofé, eu ia pro colégio de carro e voltava de carro. Então minha mãe não foi uma macumbeira pobre. O diabo realmente dava para ela, mas cobrava muito caro também. Chegou uma sexta-feira, dia 26 de fevereiro, Martinho da Vila estava gravando o seu segundo LP, o seu terceiro LP, e ele chegou na minha casa e virou assim: Dona Elsa, eu preciso falar com o demônio, o 7 frecha e o tranca-rua. E meu pai na mesma hora falou assim: olha, eu vou cobrar para me abaixar, porque ele toma minhas forças. E minha mãe fez o preço para ele e ele pagou a quantia, ele queria parar com os orixás. E quando meu pai incorporou o demônio, que, olha, é pena branca, vovó Maria Conga, come Damião, Ogum, Emanjá, sereia, é tudo um diabo só. Ele só troca de nome para enganar os bobos. Então havia outra coisa. Realmente ele cura. Mas ele cura a sua ferida de um lado, a sua dor de outra. Mas no outro dia, depois de meses depois, você parece com a mesma enfermidade no outro lugar. Eu ouvia eles dizer dentro do centro. Eles diziam isso para não perder as pessoas. Ele sabe laçar as almas. Então o Martinho da Vila pediu, pagou. Então abaixou lá o tranca-rua e todos os seus demônios. E pediu o Martinho da Vila uma quantia e pediu algo. O Martinho da Vila, coisa que ele não podia fazer. Por ele ser um cantor famoso, muito popular pela sociedade. O demônio pediu, nós trazia no centro um rapaz chamado por Cosme, e ele morreu, e ele antes de morrer ele entregou o corpo e a alma para o demônio. E o diabo levou ele em pouco tempo, ele tinha apenas 18 anos. E o diabo levou ele em corpo e alma. E quando a única coisa que o demônio pediu do Martinho da Vila é que o Martinho da Vila violasse o cemitério São João Batista, é bem no centro de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Quem quiser pode comprar, ver lá o cemitério São João Batista. E ele pediu que o Martinho da Vila violasse o túmulo deste rapaz e trouxesse o resto mortal dele e escolheu a palma da mão onde a qual ele tinha oferecido. Martinho da Vila falou assim: não, eu não posso fazer isso, porque como é que eu vou violar, vou pular um muro a alta hora da noite para trazer o resto podre para vocês? Não, vocês escolhem outro tipo de pessoa que eu pago o preço que vocês pedirem. Então, felizmente, eu fui a escolhida para fazer esse tipo de trabalho. Eu e a minha irmã chamada Cremilda. O demônio escolheu eu e minhas irmãs. E eles viraram assim: olha, você vai no túmulo tal e abre o caixão, porque vocês não vão ter trabalho nenhum, porque o caixão já vai estar pro lado de fora, porque eu já fiz a obra. Foi o que eles disseram. E nós saímos. Martinho da Vila ficou esperando e minha mãe colocou todas as médias para esperar o que ia acontecer. E eu saí à procura. Chegando lá no cemitério, tem uns cacos de vidro, e eu pulei o caco de vidro sem me cortar. E fui procurando com a lanterna até que eu encontrei o túmulo. Quando encontrei o túmulo, eu não posso te explicar, mas o demônio, ele queria a alma do Martinho da Vila. Ele queria o trabalho. Ele queria o corpo. Quando eu cheguei lá, o túmulo realmente estava aberto e o caixão do lado de fora. E o rapaz já enterrado já há 5 dias, já estava cheio de bicho e podre. Eu tampei o nariz, peguei um pedaço de pano e mal eu puxei a mão dele, caiu no papel e levei para casa. No meu pensamento, minha mãe ia fazer algum trabalho, mas o meu pai com aquele resto mortal. Chegando lá, que eu cheguei em casa, eles mandaram que eu estendesse uma toalha branca e botaram a cachaça, o charuto e as velas preto e vermelho. E lá, uma legião de demônios, incorporada por vários nomes, e eles dividiram aqueles pedaços de carne podre e comeram. Eu vi a minha mãe comendo, eu vi o meu pai comendo, eu vi as médias comendo. Eu achei apavorante. O Martinho da Vila testemunho, viu eles comendo e foi aceito o trabalho. Eu, no dia seguinte, eu senti assim um nojo da minha mãe, mas agora eu